E aí, meu povo, tudo bem com vocês? E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos entrando aqui mais uma vez ao vivo para vos trazer o restante, a parte 2 do estudo que fala sobre o avivamento. O profeta Abacuque, que tem orado a Deus e pediu um avivamento. Quem quiser vai acessar aí o vídeo anterior da parte 1, que fala sobre avivamento, lá no YouTube, tá? E também lá no meu Telegram. Veja bem, querido, o louvor aqui, ele não é um espaço da liturgia. Louvor é a totalidade da vida. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmos 34, versículo 1. Está escrito, o áudio: à luz dessas coisas é preciso dizer que avivamento não é mudança de liturgia, é mudança de vida. Avivamento não é histeria carnal, é choro pelo pecado. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. Todavia é preciso dizer que, embora o avivamento não seja mudança de liturgia, todo avivamento mexe com a liturgia. O avivamento desinstala a liturgia ritualista, cerimonialista, formalista, fria e morta, e põe em seu lugar uma liturgia viva, alegre, ungida, onde há liberdade do Espírito, sem abandonar a ordem e a decência em épocas de avivamento. A liturgia é desengessada e o povo, com alegria e liberdade do Espírito, adora a Deus em espírito e em verdade, sem regras rígidas pré-estabelecidas. Cada culto é um acontecimento singular, novo, onde há abertura para o que Deus deseja falar e fazer com o seu povo. Querido, muitas coisas mudando aí, E a gente vendo a importância do avivamento no meio do povo de Deus, tá? A gente vê aí a importância, e o tanto de pessoas que erram por pensar que avivamento é só pula-pula. Irmão, eu não sou contra pessoas pularem na igreja, dançarem, não. Coreografia, não sou contra. Davi dançou, Mas quando se trata de avivamento, é uma coisa muito mais profunda, muito mais do que aquilo que a gente aprendeu dentro das instituições, como a gente vê aqui. Vamos prosseguir. Hoje existem muitos cultos solenes, aparatosos, pomposos, mas estão mortos. Disse Packer no seu livro Na Dinâmica do Espírito: não há nada mais solene do que um cadáver. Há cultos solenes que estão mortos, embora o avivamento não seja mudança de litúrgica,
Todo avivamento muda a liturgia, tornando-a bíblica, alegre, ungida, dirigida pelo Espírito de Deus. Devemos clamar como os puritanos. Queremos liturgia pura. Mais uma epígrafe importante. Olha só. Avivamento não é uma ênfase carismática unilateral. Muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a milagres, curas e exorcismos, sem observarem a abrangência global da doutrina pneumatológica. Este é um sério perigo. Toda vez que superenfatizamos uma verdade em detrimento de outra, nós produzimos deformações e distorções nesta verdade. Deus pode e faz maravilhas, curas e prodígios extraordinários quando Ele quer. Ele é soberano. Não é algo que nós é que vamos fazer, é Ele que faz. Ele é soberano. Ninguém pode deter a sua mão. Ninguém pode ser o conselheiro de Deus. Ninguém pode instruir a Deus e dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Ninguém pode colocar obstáculo nem ensinar-lhe qualquer coisa. Ele faz tudo quando Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer, com quem quer. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Ele não obedece à agenda dos homens. Ele não se deixa pressionar. Ele é livre. E torna livre também, né? Todo aquele que faz parte. Amém? Quero deixar registrado aqui. Tá? Deixar registrado. Entretanto, esta não é a ênfase do avivamento. A igreja hoje está correndo mais atrás de sinais do que atrás de santidade. A igreja hoje empolga-se mais com milagres do que com a vida cheia do Espírito. A igreja hoje anseia mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. A igreja hoje busca mais uma vida antropocêntrica do que teocêntrica. Avivamento não é efervescência carismática. Uma igreja pode ter todos os dons sem ser uma igreja avivada. Avivamento não é conhecimento. Avivamento não é conhecido pelos dons do Espírito, mas pelo fruto do Espírito. A igreja de Corinto possuía todos os dons, todavia era uma igreja imatura e bebê espiritualmente. Ou seja, naquela igreja profundamente carismática havia divisões, cismas, brigas, partidos, contendas, imoralidades, irmãos levando outros irmãos aos tribunais mundanos. Havia falta de compreensão acerca do casamento e da liberdade cristã. Naquela igreja, a ceia do Senhor estava sendo incompreendida. Os dons estavam sendo usados erradamente. A ressurreição dos crentes estava sendo negada e a cooperação financeira com os pobres negligenciadas. Veja bem aí o grave perigo da
as pessoas não saberem o que é avivamento. Até um certo tempo, eu também achava que avivamento era apenas pulo, rodopiar, falar em línguas estranhas, porque esse também é um tema muito importante, né? A gente saber o que são as línguas estranhas, não é verdade? Os frutos do Espírito, a graça de Deus sobre a nossa vida, tá? Tudo isso a gente vai aprendendo aos poucos. Vamos amadurecer. Oh, glória! E então, tinham coisas que estavam sendo negligenciadas. É verdade que em épocas de avivamento, os dons são buscados e exercidos para a glória de Deus e a edificação da igreja. Mas a ênfase carismática não é sinônimo de avivamento. Amém? Olha mais uma epígrafe. Avivamento não é modismo. Como assim? Muitos crentes, por desconhecimento, se posicionam contra o avivamento porque acham que ele é a mais nova onda da igreja. Olha só, nova onda. Acham que avivamento é uma coqueluche moderna e uma inovação sem nenhum respaldo bíblico e histórico. Certamente aqueles que assim pensam não estudam com critério a Bíblia, nem a história da igreja. Os pontos culminantes da igreja aconteceram em épocas de avivamento. Desde o Antigo Testamento, que esta é uma verdade incontestável. É só olhar para os grandes despertamentos na época de Ezequias, de Josias e Neemias. É só ver um grande avivamento em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia da Síria e em Éfeso. É só ver o que Deus fez na reforma do século XVI na Inglaterra, no século XVIII e em outros grandes avivamentos da história. Certamente avivamento não é uma onda, não é um modismo. Ele possui firmes lastros históricos. Ele é a nossa herança e nosso legado. E deve continuar sendo nossa aspiração e nossa busca constante. Outra epígrafe. Avivamento não é uma visão dicotomizada da vida. Como assim? Muitas pessoas, quando começam a buscar avivamento, saem da realidade e enclausuram-se nos castelos inexpugnáveis de uma espiritualidade isolada e monásticas. Tornam-se tão espirituais que já não sabem mais conviver com a vida. Isolam-se, fazendo da vida uma caverna de fuga. Você conhece alguém assim? Pessoas isoladas, monástica, espiritualidade, elas acham que está lá em cima, que não sabe mais conviver com a vida, querem sair do mundo em vez de serem guardados do mal. Olha só que coisa interessante, irmão. Porque tem gente que confunde a santidade, certo, em fugir do mundo, né? Querem sair do mundo em vez de serem guardados do mal.
Aí eles dividem a vida entre sagrado e profano, corpo e alma, matéria e espírito. Acham que Deus está interessado apenas nas coisas espirituais. Acham que Deus só olha para a vida de trabalho na igreja, sem observar os negócios, a família, o trabalho, os estudos e a vida do dia a dia com o mesmo interesse. Coisa interessante, não é? Esta não é a visão bíblica, nem a visão do verdadeiro avivamento. Tudo em nossa vida é vazado pelo sagrado. Toda a nossa vida é cultica. Todo o nosso viver é litúrgico. O grande avivalista John Wesley lutou pelas causas sociais na Inglaterra, ao mesmo tempo que pregou sobre avivamento. Finney pregou ardorosamente contra a escravidão nos Estados Unidos do século passado, ao mesmo tempo que foi o maior avivalista do seu país. João Calvino atacou com veemência os juros extorsivos em Genebra. O avivamento sempre traz profundas mudanças políticas, econômicas, sociais e morais. O avivamento não leva a igreja à fuga, mas ao enfrentamento. Isso aqui é muito importante, viu? O avivamento não leva a igreja à fuga, mas ao enfrentamento. Amém? E olha só que coisa forte, né? Falar de avivamento aqui, enquanto as pessoas acham que avivamento é só naquele espaço, 4 campos de paredes. E olha só o que é que engloba, o que é que o avivamento traz no meio da sociedade. Porque a gente pensa que avivamento é só para nós. É o impacto que Deus traz, é o acontecimento, né? Os fenômenos que Deus traz para o nosso meio. Não limitando apenas a um espaço, instituição, mas um espaço de onde Deus realmente vai agir e está agindo. Não é verdade? O avivamento não leva a igreja à fuga, mas ao enfrentamento. Outra epígrafe. Avivamento não é campanha de evangelização. Não podemos confundir avivamento com campanhas evangelísticas. Avivamento é para a igreja, pessoas que já têm vida. Evangelização é para o mundo. Pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Avivamento é para crentes nascidos de novo. Evangelização é para pecadores inconversos. Na evangelização, a igreja trabalha para Deus. No avivamento, Deus trabalha para a igreja. Eita, que coisa profunda. Na evangelização, a igreja vai aos pecadores. No avivamento, os pecadores correm para a igreja. Na evangelização, os pregadores apelam aos pecadores. No avivamento, os pecadores apelam aos pregadores. Que coisa maravilhosa. Outra epígrafe. O padrão bíblico de avivamento.
podemos definir o avivamento bíblico em dois sentidos distintos. Vamos para a primeira epígrafe, do 3. O sentido estrito de avivamento. Estritamente falando, o avivamento é algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. O Espírito renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta. Vitamina do céu, hein? É revitalização onde já existe vida. Ou, como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Comentando um pouco mais sobre o sentido estrito de avivamento, diz Dr. Martin: é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Quando há esse impacto da obra do Espírito de Deus na vida da igreja, os resultados imediatos do avivamento são sentidos no povo de Deus. Senso inequívoco da presença de Deus, oração fervorosa e louvor sincero, convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível no desejo de pregação do Evangelho. Em outras palavras, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. Que coisa maravilhosa, né? Ainda tem mais. O sentido amplo de avivamento, como a própria expressão define, neste sentido, não é apenas a igreja, mas a sociedade não cristã também é beneficiada pelo avivamento. Isto acontece porque, além da atuação soberana do Espírito Santo no mundo, na igreja passa a existir uma conscientização profunda de sua missão, isto é, a missão integral de servir o mundo evangelística e socialmente. No avivamento, a igreja vive a missão para a qual foi chamada. A sociedade não cristã, por sua vez, volta-se para Deus em resposta ao Evangelho. Acertadamente, o Dr. Herbert Campos comenta que o reavivamento começa na igreja e termina na comunidade maior onde ela vive. Os efeitos do reavivamento são muito mais perceptíveis nas mudanças morais que acontecem na região ou num país onde ele acontece. Ele não se limita simplesmente aos membros das igrejas atingidas pela obra de Deus. Ele causa impacto em toda a comunidade onde a igreja de Deus está inserida. Isso aqui seria muito importante as pessoas entenderem.
que é realmente avivamento. Em suma, as duas características principais do avivamento são o extraordinário revigoramento da Igreja de Cristo e a conversão de multidões que até o momento estiveram fora dela, na indiferença e no pecado. Veja bem, coisa importante para meditarmos, para trazermos o diferencial para o povo. Avivamento e a Bíblia. Aqui também abordaremos dois aspectos essenciais do avivamento. Quais são? O padrão bíblico de avivamento é a Bíblia. Em outras palavras, o ensinamento, a doutrina. Por mais simplória e pleonástica que esta declaração pareça ser, ela é tão autêntica e singular como 2 e 2 são 4. Estamos falando do único padrão inerrante e infalível de avivamento, a Bíblia. Uma vez que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é ela e somente ela que nos pode dar a direção certa deste assunto. A relação entre a Bíblia e o avivamento é tão intrínseca que é impossível um avivamento de verdade sem que a Bíblia faça parte dele. Além disso, numa época de tantos extremos como este em que vivemos, é fundamental o equilíbrio que só a Bíblia oferece. Sabemos que hoje existem desde aqueles que veem toda e qualquer manifestação entusiástica como o avivamento, até aqueles que negam a sua existência, ou quando muitos acham que avivamento é a mais nova onda do momento, uma coqueluche moderna, uma inovação humana sem respaldo bíblico. É necessário, mais do que nunca, recorrermos à lei e ao testemunho. Permita-me ilustrar o que queremos dizer por extremos. Edwin, uma das maiores autoridades sobre avivamentos, disse que viu 2 igrejas nos Estados Unidos convidando pessoas para suas reuniões de avivamentos. Uma delas dizia: reavivamento aqui todas as segundas-feiras à noite, enquanto que a outra prometia reavivamento aqui todas as noites, exceto as segundas-feiras. Menciona, vamos aqui, ó, que é o nome de um escritor, de algum desses avivalistas, né? Menciona este fato para relatar um desses extremos em que a palavra avivamento ou reavivamento é usada aleatoriamente, como se o avivamento fosse produzido simplesmente pelo desempenho humano, com a data e hora marcada. Olha só. Voltando ao lugar da Bíblia no avivamento, é importante salientar que ela foi e sempre será a espada do Espírito Santo em todo o avivamento bíblico. Não existe verdadeira espiritualidade sem a Bíblia. Observando os avivamentos ocorridos na Bíblia, na história da Igreja, notamos que os objetos do Espírito eram sempre persuadidos com e para a Bíblia.
Avivamento onde a Bíblia não está presente não passa de um mero pentecostalismo convencional. Quem está aí acompanhando, né, sabe muito bem o que a gente está relatando. E muito bom falar de avivamento, falar desta palavra, não é verdade? Nós vamos trazer a parte 3, certo? E em breve eu mandarei aí um link para que os irmãos acompanhem lá no meu canal do YouTube, tá certo? São 2 canais, são o meu, né, Gleison Costa, e o outro canal chama-se Espaço Sentinelas, ok? Vou deixar todos os links aqui para que os irmãos possam nos acompanhar. Para mim é um prazer imenso trazer esse conteúdo para você, para que a nossa mente abra-se, né, de uma forma legal e espiritual, tá? Para que a gente sempre venha aprender.